Vocês escutam aí essa reunião está sendo gravada? Que agora eles falam, né? Essa reunião está Sim, sendo gravada. Eles avisam agora, né? Sim. não, e eles pedem Sim. autorização. Se É você muito bom. não Isso aí. autorizar, você sai. Ah, muito É interessante. verdade. Olha, eu gostei dessa parte. Boa noite a todos, que bom, porque é importante, né? Afinal de contas, a gente gravava sem as pessoas saberem nem que estava sendo gravado, isso não era muito bom, não, mas enfim, agora está sendo bom, assim. Que Verdade. bom que vocês estão aqui. Vocês da semana passada para cá, tem alguma dúvida que vocês queiram colocar antes de eu começar a falar? Ou vocês deixam para o final? O que vocês preferem? Se tiverem alguma coisa, me falem. Acho que é melhor pro final, Vi. Ah, então beleza. Então vamos nós. Vou travar o microfone de vocês, mas saibam que vocês são sempre bem-vindos, por isso ativem o microfone qualquer coisa, ok? Ok. Ale, beijo para você. Oi. Beijo pra você também, Vivi. Bom, hoje eu vou dar bem de psicanálise, tá bom, gente? Eu vou bem na área psicanalítica, que é a área que eu mais atuo, né? Mas vou passar pelas áreas que a gente trabalha bastante, que são as áreas dos pensamentos, a parte energética, mas iniciando lá para a psicanálise, tá bom? A gente vai dar um repasse sobre todas as coisas que acontecem num processo ou num percurso de autoconhecimento, né? Muitas pessoas, quando procuram uma terapia, por exemplo, elas reclamam do resultado efetivo da terapia. Muitas vezes o resultado efetivo não acontece porque falta tanto da parte da pessoa que está envolvida na terapia, quanto do próprio terapeuta, um norte de percurso. E quando eu criei essa técnica de dar norte de percurso para os pacientes, que acabou se transformando no curso, a ideia inicial foi que eles tivessem o norte do que aconteceria com eles. Porque eu entendia que eu, por exemplo, entrei na terapia algumas vezes e eu não tinha noção do que acontecia comigo. Eu comecei a fazer terapia muito cedo. Eu tinha 6 anos de idade quando comecei a frequentar um consultório terapêutico, por uma série de problemas que eu não vou contar, senão o vídeo vai ficar imenso, mas enfim, por uma série de coisas que eu tive. E aí o que acontecia é que eu ia para terapia e eu não sabia o que eu ia fazer na terapia, essa era a verdade. Então, comecei a terapia muito cedo, eu lembro que eu chegava, sentava e a pessoa perguntava, né, ai, como é que você tá, né? O que que você sente? Eu não sabia nem codificar outro sentimento que não fosse raiva ou tristeza. Era difícil para mim codificar, ou predominando depois na adolescência muito mais a raiva, era muito difícil que eu desse qualquer outro sentimento para a pessoa, senão eu tô com raiva. Era mais ou menos assim. E aí o que acontecia era que a terapia ficava muito limitada. Como eu sou uma pessoa que trabalha bem a parte racional, eu precisava de ferramentas para poder me desenvolver e no consultório terapêutico eu não conseguia encontrar essas ferramentas. Então, quando eu comecei a atender, eu procurava tentar dar um norte para o paciente, mandar um áudio para ele quando ele ia começar a sessão, pedir que ele tivesse contato comigo durante toda a semana, durante todo o percurso da semana, mandasse diários de tudo que ele sentiu, coisas que ele lembrou, né? Faz uma anamnese que tem 40 folhas. Tudo isso por quê? Porque para captar informações. Quanto mais informações você tem do paciente, mais fácil você trabalha a história de vida dele, porque você precisa por algum minuto como terapeuta, ser o paciente e entender quem é o paciente, né? Que visão o paciente tem, sendo ele o paciente. Então, você precisa se colocar no lugar dele, olhar com a lente que ele olha, como se eu pegasse um óculos dele, colocasse no meu rosto e entendesse o que ele vê pela lente que ele enxerga, né? Que não é a minha lente, propriamente dita. Até para que eu possa tirar ele daquele matrix, eu tenho que usar a lente que ele usa, senão eu não consigo tirar ele daquele matrix. E aí eu comecei a gerar um percurso, eu sentava e pensava, eu sou uma pessoa extremamente estratégica, mas isso de sempre, é próprio da minha personalidade. Eu escrevia etapa por etapa, como seria, e fui ao longo do tempo aperfeiçoando e acabou se transformando como oportunidade no curso. Então, eu vou repassar para vocês o que o percurso faz, né? Então, primeiro de tudo, a gente sempre nasce um talento, gente. Entendam isso. Então, vocês, acreditem ou não acreditem, vocês nasceram um talento, né? Nasceram um talento a ser desenvolvido. Um diamante bruto a ser lapidado. E esse talento que vocês nasceram é a essência de vocês. Então, ninguém nasce senão amor e apego.
São duas coisas que o ser humano nasce, né? Ele nasce com uma virtude e uma fraqueza, que é o amor e o apego. Então, ele nasce cheio de amor para dar, mas como ele não tem controle sobre esse amor, ele se torna apegado. Tanto que lá nas teorias que a gente vai ler sobre Melanie Klein, ela diz que uma das teorias de Melanie Klein que fala sobre a falha, o seio materno, o seio bom, o seio ruim, e a de Winnicott que fala sobre falha de maternagem, ele vai dizer exatamente isso, que o seio da mãe, quando a gente nasce, é o nosso principal objeto de desejo. E a gente quer a mãe só pra gente. Qualquer coisa que a gente faça dividir a mãe é um objeto de sofrimento pra gente. Então a gente nasce com um apego, um amor platônico sobre um objeto que nos mantém, que é a mãe, né? Então, começa o primeiro amor aí. Então, a primeira relação humana tua, desde que você nasce, é a da sua mãe. Aí a gente já começa os problemas, né? Que se a sua relação com sua mãe não foi boa, como serão as suas relações ao longo do tempo, serão ruins. Então, os relacionamentos serão reproduzidos a partir da relação que você teve inicial com o seio materno, com a mãe. Né? Por isso a importância de curar a mãe dentro da gente. Quando você não cura a mãe, a probabilidade de você ter relacionamentos que você mesmo destrua ao longo do tempo é muito grande, né? Por conta da questão do objeto de desejo. Então, essa obsessão, essa inveja que nós temos da mãe, ela vai começar a precaver. Então, aquele apego, que era só um apego, né? O primeiro tipo de apego, ele começa a ser disfuncional ali, quando a relação não é boa. Então, como que ele começa a ser disfuncional? Ele vai se transformar nos tipos de apego que são descritos no Bowlby, que fala sobre o apego carente, né? O apego emaranhado, o apego evitativo ou o apego saudável. O apego saudável seria aquele que a mãe dá sempre o suporte, está ali, que encontra o meio termo. Porém, mesmo que a mãe esteja ali sempre presente, onipotente, ainda assim existem crianças que, tendo uma mãe teoricamente perfeita, desenvolvem um apego de emaranhado, ou um apego evitativo, ou um apego carente, né? Essa semana mesmo uma paciente minha me ligou e falou: Vi, tô com meu filho de 2 anos e eu não posso ir no banheiro porque ele não me larga, ele chora até vomitar. E ela é uma mãe super presente, ela não trabalha, cuida da criança. Então, o que acontece? Cada criança nasce com uma necessidade, e aí é que entra o problema dos livros, né? Os livros pregam a teoria X, a teoria Y, sem considerar muito, e por isso eu tenho o discurso da autoajuda, que eu tenho muita dificuldade em aceitar livro de autoajuda, porque normalmente a autoajuda não tem base teórica de algo, a autoajuda é só uma experiência que a pessoa teve. E uma experiência não serve para todo mundo. A gente não pode rotular o mundo pela experiência que você teve, eu sinto muito. A minha experiência pode servir de parâmetro para você, mas você não pode dizer que ela é única. Então, nesse caso, a criança dela tem um apego carente de natureza. Ela é super presente, ela está sempre ali, mas a criança quer mais e mais e mais. E a criança não desgruda. Ela chega a chorar porque não consegue comer, porque não consegue ir no banheiro, porque a criança não pode soltar dela porque vomita. Mas e aí, Vivi, nesse caso, como funciona? Essa é a criança que nasceu da barriga dela, né? Quem pariu o Mateus balança o berço. Essa é a realidade. Então, tem que ficar ali, tem que suprir a necessidade da criança. É assim que funciona. Então, supra a necessidade, porque ele é pequenininho, ele ainda não sabe fazer nada além da natureza dele próprio. Ai, mas a criança é mimada, a criança é birrenta. A criança não é birrenta, a criança não é mimada, a criança tem necessidades próprias. E quando ela não tem, ela não faz, né? Ela não dá aquele trabalho. Então, nasce um talento que a gente já começa a ser distorcido pela sociedade. Essa criança é birrenta, ela é chata, ela é carente demais, ela requer muito, né? Ou a criança, essa é a mais legal de todas, a criança não dá trabalho nenhum, ela nem chora. Criança chora. Se ela não tá chorando, tem que entender se tá tudo bem, né? Se de repente não houve uma ausência muito grande, porque naturalmente a criança não chora quando ela reconhece que mesmo que ela chore, ela não vai ser suprida. Ela cria um apego chamado evitativo. Como serão as relações dela ao longo do tempo pelo apego evitativo? Todas as vezes que ela se aproximar de alguém, que ela começar a ter um vínculo forte com essa pessoa, ela vai cortar. Por quê? Porque ela tem medo. Então, olha que fantástico. Ela tem medo. Tem um livro chamado Apegados, que eu indiquei para vocês. Ele é muito bom, eu tenho ele em inglês. É Apegados o nome no brasileiro.
E ele descreve a teoria do apego e porque nossas relações, quando não feitas muito bem, quando há uma falha de maternagem, elas tendem a ter um desenvolvimento muito complicado, né? Então, vai passar lá pelos tipos de apego. Codificou os tipos de apego em natureza, né? Desenvolveu o tipo de apego, vai para os temperamentos. Quais são os tipos de temperamento que a gente começa a desenvolver, Vi? De 2 anos até os 5 anos, mais ou menos, a gente começa a aparecer os temperamentos. Aí o temperamento é aquele que busca por novidade. Qual que é a busca por novidade, Vivi? Aquele que põe a mão em tudo, fuça em tudo, não para quieto, mexe em tudo, não põe a mão na tomada, menino, não pula que você cai, não vai... É isso, busca por novidade, né? Ah, mas é hiperativo. Às vezes não, às vezes é só um estilo de temperamento. Né? Não pode ser diagnosticado com 2, 3 anos de idade que o menino tem uma doença, a criança tem uma doença, porque ela tem um temperamento. E hoje em dia, infelizmente, a criança boa é aquela que não faz nada, senta no sofá e fica quietinho. E criança é criança. Então, é isso que começa a acontecer ali no nascimento, no desenvolvimento da nossa criança. Então, tem o busca por novidade, que ele é xereta, ele começa uma atividade, ele não termina. Então, ele vai montar o Lego. Aí ele monta meia dúzia de peça, ele já vai pegar outro brinquedo. É desorganizado, não se organiza. Né? Então, tem essas características. Tem o apego de evitação de conflito, o apego não, desculpa, o temperamento de evitação de conflitos. Como que a criança que evita conflitos é? É aquela que faz tudo para agradar, porque ela não quer gerar conflitos. Então, mas Vivi, é porque na casa dela tem muita briga? Não necessariamente. Às vezes tem, às vezes não. Mas se tiver a briga, o que ela vai fazer é tentar modelar os comportamentos. Ela vai tentar agradar o pai e a mãe para não ter confusão. Ela vai tentar fazer companhia para a mãe até de madrugada enquanto a mãe chora, porque ela é uma evitadora de conflitos. A tendência dela é fazer o que estão pedindo para ela não ter conflito nenhum. Aí a gente tem um outro temperamento que é a busca por reconhecimento. É a criança que ela faz as coisas, mas ela precisa ser reconhecida. Vocês vão chamar essa criança muitas vezes de interesseira, né? Ela fala, eu vou fazer a festa de aniversário. Ô tio, você trouxe meu presente? E as pessoas falam, ai, você é interesseiro, menino mal educado. Não, é a busca pelo reconhecimento, que pode ser através do presente, pode ser através do carinho, do toque, mas ela precisa ser reconhecida pelas atitudes que ela faz, porque é uma necessidade do temperamento dela. E tem a de persistência, que são as crianças que organizam o quarto, organizam os brinquedos, colocam as coisas tudo dentro da caixinha. São aquelas crianças de temperamento que começam atividades longas, né? E ficam horas naquela atividade, né? Brincam com aqueles jogos que não tem fim, fazem atividades que não tem fim. E tem resistência para começar e terminar, porque elas ficam mal se elas não terminarem. Gera uma ansiedade nela se não terminar aquele processo. Então, tem os 4 tipos de temperamentos que cientificamente são comprovados. Vivi, mas nós temos os 4 temperamentos? Sim, e aqueles que nós não temos, até quando adulto, devemos desenvolver, porque são os 4 pontos de equilíbrio do ser humano, né? Pensa num adulto que não consegue concluir nenhuma atividade que vai acontecer com ele, ele vai ter dificuldade. Pensa num adulto que só está buscando por novidade o tempo todo. Quando tiver que concluir, vai ter dificuldade. Pensa num adulto que persiste mesmo quando a coisa não é boa, até o final, sempre. Quando acontecer isso com ele, o que vai acontecer? Ele vai estar ficando num serviço por 25 anos que ele odeia. Num casamento de 30 anos, porque ele odeia, mas ele tem que persistir, porque ele tem que ir até o final. Então, pensa que essas questões todas de temperamento podem atingir até na vida adulta, não é que atinge só na vida da infância. Os pacotinhos que eu estou colocando para vocês depois que nasce o talento, é os pacotinhos que vão formar vocês ao longo da estrada de vocês. Então, por isso precisa pensar sempre nos pacotinhos que vocês estão carregando. Eu, por exemplo, tenho busca por novidade, né? Eu sou uma pessoa que está o tempo todo buscando por inovação e novidade. O tempo todo estudando uma coisa nova, o tempo todo lendo uma coisa nova. E eu tenho muita dificuldade com perseverança. Eu começo o curso, quando chega na 4ª aula, eu falo, eu quero parar. E eu não paro, porque eu sou uma pessoa comprometida e crio aquela norma para mim mesma. Mas, de verdade, se eu pudesse, parava. Porque a minha natureza é não persistir. Vejo as pedrinhas no meio do caminho, se eu tirar o olho do propósito, meu filho do céu, é um desastre. Porque a tendência que eu tenho é largar a coisa. Então, é a minha natureza.
Vivi, mas e aí o que você faz? Eu vou contra, ué. Porque nesse caso é uma dor que tem um propósito e eu sou sempre a favor da dor que tem um propósito. Não sou a favor de dor que não tem propósito nenhum. Mas se tem propósito, tem que ir, né? Então tem os temperamentos. Depois que a criança desenvolve entre os 2, né, 3, até os 5, 6 anos, ela desenvolveu os temperamentos, ela passa a desenvolver a personalidade. Começa a entrar na matriz da personalidade. Como teste de personalidade, a gente tem o TCI, que ele é muito bom, mas é um teste bem complexo. Eu dificilmente aplico fora do consultório, porque é um teste de uma variação de quase 280 perguntas para poder avaliar. Não é simples. E tem o MBTI, que é uma variação de 100 perguntas, que é mais simples, né? Que é o Myers-Briggs Type Indicators, que é o tipo de indicação segundo Jung, que eu aplico mais, que foi o que eu passei para vocês. O teste de personalidade vai ensinar para vocês os pontos que vocês têm fortes e os pontos que vocês têm fracos. Como nos temperamentos existem pontos fortes e pontos fracos, também na personalidade é a mesma coisa. Nós não mudamos a personalidade, nós modelamos, né? Eu nunca vou deixar de ser busca por novidade, é a minha natureza. Mas eu preciso modelar, porque senão eu não tenho persistência nenhuma que está na outra ponta. Então, a gente modela a personalidade, né? Mas não muda, Vivi, não muda. E se você sofreu nesses anos, que é até os 6, 7 anos de idade, algum tipo de impacto do ambiente para com você, vou dar um exemplo, né? Eu vou chamar de trauma, mas eu não gosto de chamar de trauma. Acontecimentos ruins que aconteceram, leituras ruins que você fez, interpretação ruim que você fez do meio, coisas ruins que aconteceram na sua infância, você pode ter uma coisa na personalidade chamada transtorno de personalidade, né? O que é transtorno de personalidade, Vivi? É virar a tua personalidade para um outro perfil, porque você sofreu um impacto no seu desenvolvimento. Então, pessoas que são extrovertidas e sofrem um impacto e vêm a desenvolver um mindset de exclusão social ou de inibição emocional. É uma pessoa extrovertida na natureza dela, ou seja, ela fala, ela se comunica, mas por conta de bloqueios que ela viveu, ela cria um processo de inibição emocional, de exclusão social. Uma pessoa feeling, que é totalmente sentimento, passa por um processo de dor, né? Cria uma dor, passa por um processo de dor. E por desenvolver aquela dor ou por enfrentar uma dor de uma forma quando ela ainda não tem ferramentas, porque pensa assim, gente, hoje a gente é adulto e já tem dificuldade de lidar com as neuras da gente. Quando é pequeno é muito pior, porque não tem ferramenta. Você depende da estrutura emocional que o pai, a mãe, as pessoas à sua volta têm para lidar com os seus problemas, porque você não tem ferramentas para isso. Então, por que eu falo sempre dos pais fazerem curso, dos pais serem equilibrados para cuidar dos filhos? Porque a cabeça das crianças depende 100% de quem está gestindo essas cabecinhas. Porque eles não têm condição, eles não têm experiência de mundo para definir por eles próprios ainda. Então, se os pais, que na nossa época era muito comum que não eram preparados, se os pais não são preparados para ter filhos, né, e não entendem o tamanho dessa responsabilidade, acaba que eles também têm os mindset deles, as neuras deles. A criança está passando, enfrentando um problema, eles cacetam a criança no problema que a pessoa está passando, a criança cria um transtorno. E aí, em vez dela ser feeling, que é emocional, ela vai ter uma privação emocional. Ela vai ter uma dificuldade em trabalhar as emoções. Então, vai desenvolvendo os mindsets, que a gente fala muito sobre o ego, que são as capas do ego, os mecanismos de defesa, através do desenvolvimento da tua vida. E isso se dá em torno de 6, 7 anos, no máximo 10. Mas na adolescência, a adolescência dá também. Mas eu vou dizer que na maior parte das vezes, se o negócio não é muito feio, se dá porque é a reprodução da própria infância. Normalmente você vai ver as cadeias são de reprodução, né? Então você cria os mindset de defesa. Então você nasce perfeitinho, aí você em teoria, né? É igual, vamos lá, plantar um feijãozinho lá no solo, né? Vamos pensar que a gente é um feijãozinho. Você põe ele lá no solo, rega, põe aguinha, em teoria ele vai crescer, ele vai brotar, ele vai florescer. Não precisa de muito, é só regar, né? Mas agora eu tô a fim de mudar o feijão de posição, porque eu acho que esse lugar o feijão não vai rolar. Eu arranco o feijão e vou plantar o feijão no outro posto, lá em outro lugar. E aí, o feijão vai crescer? Não sei, depende, né? Depende se ele vai se acostumar com o solo, se não vai. Então, nós somos praticamente plantinhas bonitinhas que a sociedade tenta moldar e aí acaba ficando uma plantinha meio feia, né? Meio seca, meio sem galho, meio sem flor, porque a gente está sendo podado pela própria natureza, que as pessoas acreditam que é igual, né?
Infelizmente, a sociedade prega uma igualdade que às vezes não é. Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de enfrentar, e essas diferenças formam uma sociedade. Porém, nós somos criados para não ver essas diferenças como uma coisa normal e boa, né? Se um fala mais alto, é feio, né? Se o outro fala muito baixo, é feio, né? Se o outro fala muito rápido, é feio. Se o outro fala muito devagar, é feio. Enfim, os padrões ali são bem complexos para a gente aceitar. E isso faz com que a gente acabe desenvolvendo grandes problemas, né? Grandes neuras, por conta de tentar se adaptar, principalmente aos padrões do superego. O que é o superego, Vivi? Superego, de acordo com Freud, são as lições de morais que a gente conseguiu ganhar na vida, né? Vamos supor que a gente nasceu numa família muito julgadora, que a família diz, né? Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode. Você tem um superego altíssimo e a tendência é que você seja extremamente crítico. Que mindset desenvolve em você, Vivi? Padrões inflexíveis. Porque a tendência é que você vai desenvolver esse padrão, porque a sociedade que você conviveu, o ambiente que você se desenvolveu, é um ambiente crítico com superego forte, né? Com ego forte, onde imagina aquela pessoa é chata, errada, aquela lá é uma vagabunda, olha a roupa que ela usa, o outro fuma não presta. Enfim, essas características todas de críticas, né, que colocamos numa bacia como se existisse o modelo perfeito para se adequar. Dentro dos mindsets estudados, né, de acordo com Young, que é o Jeffrey Young, que eu gosto bastante, que é da teoria dos esquemas, ele vai falar de desconexão e rejeição, ele vai falar de autonomia e desempenho, ele vai falar de limites prejudicados, ele vai falar de orientação para o outro e de supervigilância, né? Então, esses 5 domínios, que são 5 terrenos que a gente se desenvolve de acordo com a idade que a gente está passando, vai acabar desenvolvendo as construções de mindset, desenvolvem os muros que protegem o nosso ego, né? Então, o que acontece com esses muros? Esses muros são as capas de proteções para não chegar na sua essência. Mas por que a gente esconde a nossa essência, Vivi? Porque a gente acredita firmemente, a gente tem a impressão, quando a gente começa a gerar esses muros, quando a gente é muito pequenininho, né? A gente tem a impressão que a nossa essência é feia, né? A gente tem a impressão que é feio ser quem a gente é. Se fala muito é feio, se fala pouco é feio. Você tem a impressão que a sua essência é feia. E aí, por ter a impressão que a sua essência é feia, você começa a gerar os muros, os mecanismos de defesa que escondem você da sua própria verdade. Então, a gente tem um trabalho meio estranho, né? Quando Deus faz a gente no mundo. É o trabalho de nascer, né? Ficar defeituoso, para depois encontrar o caminho de retorno. Eu falo que a evolução é sempre o contrário, né? A gente pensa que a gente vai evoluir para frente, né? Não, tô subindo, não, filha, tem que descer. O caminho é inverso. Não é subir, não, porque subir vai ficar pior. Desce. A resposta tá lá, tá descendo, não tá subindo. Então, a gente sempre tem a ideia de que, né, vai avançar uma casa. Não, filha, você não vai avançar uma casa, você volta uma casinha, porque assim você consegue encontrar você de novo, depois que você der a mão para você, aí você caminha tranquilamente. Então, é um trabalho meio burro, né? A gente faz para poder ter que voltar atrás, tudo de novo, né? As casas, tudo para trás. E é como eu falo dos estoicos, né? Sempre. Os estoicos, eles são, na minha opinião, um povo que, uma filosofia muito inteligente, porque eles dividem sempre o mundo em dois mundos, né? O planeta, todo o universo em 2 mundos. Que é aquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar, né? Infelizmente, todas as coisas que aconteceram com vocês até estar aqui nesse momento sentada ouvindo tudo que eu estou falando, não é mutável. Não é possível que a gente mude o que aconteceu. Os fatos não serão mutáveis. O que podemos mudar são as impressões que vocês tiveram sobre os fatos, né? Entendendo que a melhor forma da gente trabalhar as dores que a gente teve é criar outras impressões. Você quer deixar o cérebro confuso? Não dá a ele uma única verdade. Se você der a ele uma verdade, ele se identifica com aquela verdade e ela passa a ser a verdade e ela se concretiza como verdade. Então, ele passa a ser concretizador. O que você tem que fazer então, Vivi? Não deixe ele ter uma verdade. Então, quando você olhar e falar assim, nossa, que menina chata, nem olhou na minha cara. Aí você fala, então vamos lá, cérebro, já que você está querendo trabalhar, vamos trabalhar. Pode ser que ela teve uma mal noite, né? Ela não dormiu. Pode ser que ela brigou com o namorado. Pode ser que
ela perdeu alguém querido, pode ser que ela só seja tímida. Pode ser que ela esteja, na verdade, pensando em outra coisa e não te viu. Pode ser que realmente ela seja chata. Pode ser que ela não goste de você. Pode ser que você se assemelhe a alguém que ela odeia. Quando você dá milhões de opções para o cérebro, ele fica tão desnorteado que ele não tem uma opinião e a partir dali ele largou, lascia perdere, como diz em italiano. Deixa passar. Não vai mais, entendeu? Então, lascia perdere que ele já não se foca mais. Quando você dá uma verdade para ele, ela é chata. Ah, filho, ela é chata mesmo. Que daí ele começa. Parece um novelo de lã. Ela é chata mesmo. Lembra aquela vez que você encontrou com ela, que ela não olhou na tua cara? Então, essa é a segunda vez. Lembra aquela pessoa que falou uma vez que ela fez isso? Então, você tá vendo como ela é chata mesmo? Ela é chata mesmo. Porque é uma máquina de gerar recurso, né? A gente usa mal, mas na verdade é uma máquina de gerar recursos. Então, vai ali, e aí você se sintoniza com a rádio pirata lá da chatice e pronto, aí vai. Então, você precisa gerar impressões novas. Então, o primeiro passo, quando você reconhece que existem mindsets em você, é reconhecer quais são esses mindsets, né? E para reconhecer quais são esses mindsets, eu recomendo aquele livro que eu passei para vocês, que é o Reinvente Sua Vida, que nós vamos falar dos mindsets de abandono. Qual que é o mindset do abandono? É a pessoa que acha que toda hora será abandonada ou ela cria um estilo de enfrentamento tão severo, tão hardcore, né? Que ela abandona sempre, porque ela não será abandonada. Então, ela pode ter o estilo completamente oposto da natureza que ela enfrentou, do abandono, né? Vivi, mas eu nunca fui abandonado pela minha mãe, meus pais sempre estiveram lá. O abandono, ele tem várias formas. Não necessariamente a pessoa precisa não estar lá. Ela pode estar e ter abandonado você. Por uma série de fatores. Porque teve doente, porque teve um problema de saúde grave na família, porque estava cuidando da mãe e não cuidou de você. Não importa qual seja. Mas pode sim, porque tinha outros filhos e você não era visto. Então, existem vários tipos de abandono. Então, o mindset, ele tem o abandono. Depois tem o abuso e desconfiança. Vivi, o abuso é só sexual? Não. O abuso, ele é verbal. É quando a pessoa abusa de você verbalmente, de xingar, gritar, desrespeitar, de não ouvir você, né? Então, é um abuso também. A gente tem a desconfiança, que é quando os pais da gente não são confiáveis, ou quando você escuta falarem que eles não são confiáveis, ou quando você vê traição na família. Então, desconfiança de dinheiro. Então, tem esse mindset voltado. Nesse livro é bem legal porque tem vários testezinhos que vocês podem aplicar para saber se pertence ou não ao esquema. A dica que eu dou é porque, assim, apesar de eu estar dizendo para vocês que vocês podem fazer isso sozinhos e podem, o nível de sinceridade que nós temos, apesar da gente querer muito, é pequeno demais. Porque quando a gente vai responder essas perguntas, a gente não se vê nas perguntas muitas vezes, porque a gente fala assim, não, imagina, eu nunca fiz isso, eu não sou... Filho, se você está dizendo nunca fiz, eu não sou isso 100%, o que você está querendo me dizer é que você tem um contra-ataque naquele caminho. Eu faço completamente oposto. Então, meu filho, você tem um estilo de enfrentamento de contra-ataque. Ou seja, você está atacando um sistema. Ou seja, esse sistema te pertence. Não é que você zerou ali, deu zero ali, que você não tem o sistema. Ao contrário, você tem. Então, é essa leitura que tem que tomar cuidado quando faz sozinho sem um terapeuta, para ter essa sinceridade, mas se é coisa jamais, isso não me pertence, né? Eu sou muito dependente das pessoas. Jamais, eu sou extremamente independente. Eu odeio dependência. Pronto, esquema ativado. É assim, é bingo, é na hora. E se você está fazendo sozinho, às vezes você vai falar, não, isso aqui não é meu não, entendeu? Então tem que ter um tempo para sentar e ler com calma e reler com calma. Eu falo que a leitura é boa quando é 3 vezes, porque a primeira a gente está com os mecanismos de defesa tudo assim, ó. Tá chegando uma coisa nova, né? Isso aqui vai causar dor. E o que a gente faz é sempre fugir da dor. O ser humano nasceu para viver na zona de conforto, feliz, contente, que nem sapo gordo na lagoa. Ele não quer saber de dor, né? Obviamente. Então, assim, primeira vez que você lê, você vai falar, nossa, que ridículo. Aí você vai ler de novo. Fala, não, peraí, vamos ler de novo. Aí você lê de novo. Fala, alguma coisinha, né? Pode ser que tem. Aí você tenta de novo. Aí você tenta de novo, e quando você tenta de novo, dá certo. Então, eu falo sempre para tentar pelo menos 3 vezes.
para poder ter essa condição de avaliação, tá? Sempre. Então, prestar atenção nisso. Aí a gente tem privação emocional. O que é privação emocional, Vivi? É a pessoa que se sente muito carente. Parece que eu nunca vou ter o amor que eu preciso das pessoas. E isso me dói. E, gente, dói mesmo. Dói de doer o coração. A pessoa vai falar pra você assim, ai, Vivi, me dói. E ela faz assim com o coraçãozinho dela. Ó. É a Luana que me ensinou, tá bom? Gente, isso aqui é assim. Então, dói o coraçãozinho da pessoa, assim. Dói, ela fala, ai, fica pequenininho. Né, Luana? Você que me ensinou. Então, privação emocional dói o coração da pessoa. Ela fala, ai, porque ele não me ligou, ele não falou comigo, ai, ele me deixou de lado, ai, ele não gosta de mim, ai, será que ele nunca vai me dar uma mensagem? Porque ele comprou uma buchinha de cabelo para fulano, mas não comprou para mim. Ai, ele ligou para a mãe dele, mas não me ligou. Ai, ele cuidou do filho dela, mas não cuidou do meu. Ai, é assim, a sensação de vazio, de pouco, de inferior, de muito pequenininho. Então, essa é a privação emocional. E Vivi, qual que é o contrário da privação emocional? É muito, né? Eu tenho tudo, não preciso de ninguém, sou super. Ah, você não tá nem para mim? Dane-se você. Então, esse é o contrário da privação emocional, né? Inibição emocional e exclusão social. É uma coisa que dói bastante, porque existem pessoas que se excluem da sociedade. A gente às vezes pensa, nossa, que pessoa fria, chata. E ela sofre de exclusão social. E esse sofrimento da exclusão social faz com que ela não manifeste opiniões. Se ela estiver triste, ela foge por uma semana, desliga o telefone, não fala com ninguém, não acessa a rede de internet, né, Nina? E aí acontece essas coisas, entendeu? Então, inibição emocional tem essas coisas assim, de a pessoa passar a sensação de que ela não tá nem aí, muitas vezes, que ela é fria, mas no fundo o que ela faz é entrar dentro tão profundo dela que ela fica lá pequenininha, dentro do útero. Essa é a inibição emocional. E ela faz uma exclusão social por automático. Dependência, né? Dependência é aquela coisa da pessoa ficar dependendo 100% para tudo de todas as pessoas à volta dela. Vulnerabilidade, medo de doença, medo de danos, medo de que um raio vai cair na casa e todo mundo vai morrer, medo que vai ter uma enchente, medo do Covid, vulnerabilidade, né? Aquele medo paralisante, aquele pânico infantil de que qualquer coisa muito grave vai acontecer daqui a pouquinho, vai todo mundo estar na mesma bacia e Deus vai castigar o mundo, pronto. Essa é a vulnerabilidade. Defectividade e vergonha. Defectividade e vergonha é um sistema que eu tenho, tá, gente? Ele não é ativo porque eu trabalho bastante ele, mas eu tenho vergonha. Se eu entro num lugar que eu não conheço, por exemplo, vocês vão me desconhecer, porque a minha natureza é sentar quietinha em algum canto bem escondido, e de preferência debaixo da mesa, se puder. Se não puder, eu sento na mesa, porque vai fazer o quê, né? Tem que sentar. E tem vergonha de comer na frente dos outros, tem vergonha de estar na frente dos outros. Então, assim, defectividade e vergonha é como se você tivesse um defeito, como se você tivesse um defeito. Então, assim, quando que o sistema fica ativo? Quando eu tenho que sair de casa para fazer alguma coisa em meio a pessoas que eu não tenho conhecimento. Então, vou sentar numa mesa de churrasco com todos os amigos do meu marido. Caguei, entendeu? Porque daí é um problema. Eu vou me preparando mentalmente. Vamos lá, não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Blá, blá, blá. Eu fico aquele latim conversando comigo mesmo para eu poder enfrentar esse tipo de situações. Você deixa de enfrentar, Vivi? Não, não deixo. Mas eu tenho o sistema, né? E eu sei quando ele está ativo. Fracasso, sensação de que você nunca vai dar certo na vida, nunca vai se realizar, né? Tudo que você faz está faltando alguma coisa. Para você, funciona para todo mundo, mas com você, né? Aquela pessoa que diz, ai, vocês falam dessa técnica de mentalização, e para mim nunca isso funcionou. Eu nem até não faço mais porque desacredito. Sensação de fracasso. Subjugação é a pessoa que se critica demais, que se subjuga demais, se coloca muito na sensação de ser menos que as pessoas, né? E na subjugação vocês vão encontrar o autossacrifício, que é um dos pontos do mindset da subjugação, que é a pessoa se sacrificar pelas pessoas em detrimento dela própria. Então, fazer tudo pelas pessoas à volta e deixá-la de lado. Ou o oposto, faço tudo por mim, não faço nada por ninguém. Então, também aí entra no autossacrifício.
Padrões inflexíveis são pessoas de padrões severos, rígidos, né? Não só com as pessoas à volta dela. Vocês vão conhecer que a palavra das pessoas de padrões inflexíveis é justiça. Eu gosto de ser justo. Eu gosto de ser correto. Então, justiça é uma forte palavra das pessoas de padrões inflexíveis. Eu gosto do que é justo. E elas sofrem com os padrões inflexíveis porque nada do que elas fazem está 100% bom. Tem que sempre melhorar, né? Mas tá bom, você tirou B, mas eu podia ter tirado A. Mas você tirou 9, mas eu tinha que ter tirado 10. Mas acontece que ninguém tirou 10, não importa, eu não sou todo mundo. Então, é aquela coisa de eu tenho que ser mais, eu tenho que ser mais, tenho que ser mais. E não necessariamente é uma competição com o outro. Muitas vezes o padrão inflexível é muito da pessoa com ela própria, e mesmo que as pessoas digam para ela, como você é boa, como você faz bem o que você faz, ela fala, não, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito que melhorar. Ou seja, ela nunca está à altura. Ela está sempre querendo um patamar acima, né? Nunca está satisfeita. É uma pessoa que não comemora as próprias conquistas, é uma pessoa que conquista as coisas. Ai, nossa, você passou na Oxford University. Tudo bem, mas eu gostaria de ter passado em Harvard. Entendeu? Ou, é assim. Então, é uma coisa que... E às vezes as pessoas podem codificar como sendo uma pessoa que é metida, que é snob. E não, o padrão inflexível realmente é algo que para a pessoa é uma dor. Tipo, eu não passei em Harvard. Não importa em que eu passei, eu não passei em Harvard. Então, é realmente uma dor. Não é que ela está fazendo aquilo para as pessoas jogarem confete nela. Porque o confete para ela não serve. Então, não adianta muito. A auto-intitulação em grandiosidade, vocês vão ver no narcísico, né? Nas pessoas narcisistas. São pessoas que se auto-intitulam, são pessoas que maltratam outras pessoas, que tratam outras pessoas mal, porque elas se acham melhores que as outras, se acham superiores que as outras, né? E aí tem o oposto também da auto-intitulação, que é a pessoa que evita qualquer coisa que coloque ela num posto de evidência ou disposição. Então ela sai 100% da exposição, ela não suporta nem chegar perto de qualquer ideia de que ela vá ser exposta ou estar num posto de intitulação ou de grandiosidade, né? Então ela foge. Mas você vai ser chamado para ser líder de equipe, esquece, não quero. Mas o seu salário vai dobrar, não quero, obrigada, não preciso de um salário. Então ela fica se convencendo de que para ela patamar pequeno é o que é bom. É uma mindset voltado a não poder ultrapassar determinadas barreiras. Percebo vários desses sistemas. Percebo vários desses sistemas. Calma aí que eu preciso ler, porque, gente, eu sou lerdo, né? Não, peraí. Sim, pode acontecer. Aí, quando ativam vários sistemas, é uma coisa boa isso. Quando ativam vários sistemas, muita persistência, a prática e muita persistência, no geral, não me paralisa, mas algumas vezes demanda muita energia. Claro que algumas vezes o padrão acaba prevalecendo. É verdade. Demanda energia, bastante energia, e eu vou ensinar vocês a não demandarem essa energia. Quando vocês entenderem a raiz do problema, vocês passam a não lutar contra o problema, e sim aprender a lidar com ele. O importante, por exemplo, eu aceito que o meu mindset de defectividade e vergonha existe, e sei quando ele vai ser ativado, portanto, eu trabalho me acalmando para passar por aqueles processos. Eu não luto contra o mindset, entendeu? Eu entendo que ele existe e faço de tudo para lidar bem com ele, para ter uma amizade assim, tranquila com ele, entendeu? Porque isso não é modificável. Você pode ter ele ativo ou não, mas isso faz parte da tua essência agora, que chama-se ego, que é o seu protetor. Então, você tem a essência linda, bonita, saudável e feliz e vai formar as escalas do ego. Quando a gente forma várias, no caso, a defectividade e vergonha é um dos meus mecanismos mais baixos, mas eu tenho padrão inflexível, subjugação, autossacrifício. Só que subjugação, autossacrifício já vão para cima, porque a gente forma a primeira camada, depois outras vão vindo para suprir aquela primeira camada. Mas pessoas que, por exemplo, são borderline, eles têm todos os mindsets ativos ao mesmo tempo. Descobrir a cadeia do borderline, que é a primeira inicial, é praticamente impossível. Tanto que a gente trata o borderline como tendo os esquemas mentais todos como domínio. Por quê? Porque ele tem
uma natureza genética onde todos os esquemas ativam simultaneamente. Então, você precisa trabalhar aquele paciente sempre num trabalho comportamental, guiando, orientando, inclusive para ele ter paciência com ele mesmo, a lutar, a ter essa conversa, esse diálogo nessa mesa redonda, de conversar sempre com ele, de falar sempre com ele próprio, para poder acalmar os sistemas e conseguir conviver com os esquemas sem que os esquemas se ativem. E se você aprender a ter essa conversa com você e não for, que a gente às vezes vai conversar com os nossos mecanismos de defesa e a gente tem uma conversa dura com o mecanismo. Deixe de ser idiota, para de ser boba, o que que tem? E aí esse tipo de conversa agressiva não funciona, piora. Aí que ele fica que nem criança birrenta ali, que são os modos que nós chamamos na terapia, né? Modo criança nervosa, né? Raivosa, modo criança amorosa, modo criança. Então, são os modos. Então, o que acontece? Esses modos eles vão aparecendo à medida que você está conflitando com o sistema. Não conflitem com o sistema, conversem com o sistema. Percebeu que está aparecendo os modos? É sinal de que algum sistema está sendo colocado em ação e o que o modo está fazendo é tentando proteger. Já viram uma pessoa que você fala algo que ela é contra e ela faz bico? Sem a pessoa perceber, ela fica... Vocês já perceberam? Alguém que faz bico, né? Então, o que acontece? Essa pessoa que faz bico é o modo. E o que ela está fazendo é criar uma defesa para um mindset que está sendo tocado. Ela está num modo de enfrentamento ali, um modo. É o jeitão dela enfrentar a coisa, né? E esse modo, o que acontece? Ela está apenas colocando a defesa dela. Tipo, aqui você não passa. Você tá entendendo que você me magoou? Me deixou triste. Aí você pergunta, mas você tá triste? Não. Entendeu? O que ela quer de você nesse momento que o modo tá ativo? Que você paparique, né? Porque ela entra num modo infantil. Todo modo é infantil, né? Exceto o modo adulto e o modo pai crítico. Mas no natural, todos os modos são mais infantis do que pai crítico, né? Pai amoroso, no modo de descrição de Jung não existe, mas eu acredito que possa existir. Mas o pai crítico e o adulto são os modos que saem do piloto infantil. Quem que é o pai crítico? Aquele severo que dá sermão, né? Que chega e fala... Esse é o que dá sermão. E muitas vezes a gente tem esse pai crítico dentro da gente, né? A gente faz isso com a gente mesmo. Eu, como tive um pai crítico, a tendência do meu modo sempre era entrar na criança raivosa, criança agressiva e no pai crítico, né? Eu ia da criança agressiva, raivosa, para o pai, criança impulsiva, que é um modo também, né? De ser impulsivo, ter resposta na ponta da língua. Eu sempre, na minha família, sempre fui vista, a Viviane, ela dá resposta para tudo. A Viviane é uma criança maravilhosa, tem resposta para tudo. Ou seja, eu era incentivada a acreditar que ter resposta para tudo e falar tudo o que vinha na cabeça era bonito. E eu cresci acreditando. Imagina a dor de cabeça que eu já tive quando os empregos me mandaram embora, né? Por isso que eu fui ser psicanalista, gente. Tive que montar uma clínica. Ninguém me dava emprego porque ninguém me suportava. Então, vai fazer o quê, né? Por quê? Porque quem que aguenta quem fala tudo que pensa, né? Não, ninguém aguenta, né? Mas as pessoas têm que gostar da gente como a gente é. Ah, filho, se você morar, né, numa ilha deserta, rodeada de coco, magari, né, talvez. Se você quer morar numa sociedade, eu sinto muito. O fato é que você vai ter que se adaptar, não tem como. Então, esses são os modos, né? Padrões inflexíveis, todos esses mindsets vocês vão encontrar no livro que eu falei para vocês, que é o Reinvente Sua Vida, que eu gosto bastante como cabeceira. É um livro que pode ajudar bastante vocês a se organizarem, a olharem os modos esquemáticos que vocês possuem, né? Então, o que vocês têm que fazer? Reconheça o mindset. Enfrenta a sua dor. Com calma, não precisa fazer isso em 1 ano, 2 anos, em 1 dia. Enfrenta a sua dor. Cata aquele livro lá, esmiuça ele. Esses 3 meses eu vou ficar só nesse mindset aqui, número 1. Então, vou lá, mindset 1. Vou ficar 3 meses nesse negócio, até esmiuçar esse mindset. Ok, vai ali, né? Vai ali. Reconheça os mindsets e enfrente a sua dor. Entenda onde ela está e enfrente a sua dor. O que é enfrentar a dor, Vivi?
É, a partir do reconhecimento, montar formas novas de você enxergar. Eu sempre falo que toda impressão gera uma expressão. Então, quando você mudar a impressão, né? Quando você criar novas impressões de você, você vai gerar outras expressões, né? Eu vou depois dar um exemplo para vocês sobre isso, mas praticamente é o que eu acabei de dizer. Gerem várias impressões para o fato, né? A minha mãe me abandonou. Tá, sua mãe te abandonou. Então vamos criar várias histórias para sua mãe ter abandonado você. Ah, é porque ela tinha muitos filhos, é porque ela era depressiva, é porque ela tinha uma doença psiquiátrica, é porque ela não gostava de criança, é porque ela era uma criança tendo outra criança, é porque ela tinha muito problema com meu pai, é porque cria várias impressões do cenário. Gere várias expressões do cenário. Mas Vivi, e a verdade? Filho, a verdade você nunca vai saber. Por mais que sua mãe sente com você e tente falar a verdade para você, nem ela vai conseguir dizer a verdade daquilo que passou, sei lá, eu quantos anos. Nem que ela queira muito, porque nem ela vai lembrar. A verdade é essa, né? Se você chegar para ela e disser, você não gostava de mim, ela vai dizer, imagina, você tá louca? Claro que eu gostava. Mas naquela época a sensação que você tinha é que ela não gostava. E o que vale para o ser humano é a sensação emitida. O que fixa na mente humana para formatar os seus pensamentos, as suas emoções, é o que você tem como sensação. Por isso, não discutimos verdade em terapia, discutimos sensações. E à medida que você gerar novas impressões, você muda as sensações, tá? Essa coisa de perdoar aos outros, né? Perdoa a mãe, perdoa o pai, né? O primeiro estágio do processo terapêutico começa na questão do perdão, né? De dar o perdão, fazer o perdão, né? Eu acredito no perdão voltado muito a si próprio. Eu acho que perdoar-nos é muito válido e muito importante. Perdoar os outros, para mim, é extremamente egóico, né? Eu acho que é estágio número 1 de terapia. Que quando você põe você num patamar onde você tem o direito de perdoar alguém, né? Que você né? Eu sou bonzão, bonitão, nunca errei, e eu preciso perdoar o outro que é um ferrado, desgraçado, que só faz mal. Você se coloca numa posição de que você é muito melhor que as pessoas, e de verdade, né? Quem não tem um defeito que atire a primeira pedra. O fato é que nós todos temos defeitos, talvez diferentes, né? Quem que nunca machucou ninguém na vida? Todo mundo já machucou alguém, todo mundo já fez uma coisa da qual não se orgulha. Então, eu acho que se você começar a relembrar de coisas que você fez, que você não se orgulha e machucados que você causou em outras pessoas, talvez isso faça com que você tire a necessidade de perdoar as pessoas, né? Quando você começar a pensar das burradas que você fez na vida, e das vezes que você atropelou as pessoas que estavam perto de você, mesmo que sem tanta vontade, você começa a ter o perdão com mais facilidade na liberação e passar a esquecer essa ideia de perdoar. Eu gosto de olhar a história de vida apenas pelo conceito do olhar, o olhar clínico, o olhar analítico, o olhar curioso. Ah, então foi isso. Ah, porque eu vim de uma mãe que não cuidava muito de mim, é que eu desenvolvi isso. Eu gosto do olhar curioso, eu não gosto do olhar condenativo, porque eu acho que ele prende a pessoa e esses pacientes são pacientes de terapia pro resto da vida, né? E quando você tem doenças mentais que justificam esse aprisionamento da condenação ao outro, né? Porque são, de repente, pessoas que têm obsessões, compulsões, e aí justifica, porque é um sistema cerebral que faz aquilo ficar daquele jeito, né? Justifica a ação. Quando não é doença mental, gente, né? Eu acho que tem que passar por cima e andar para avante, né? Senão você vai ficar 10 anos fazendo terapia para não evoluir, porque fazer 10 anos de terapia não é um problema. Você fique 30, 40 se descobrindo, porque isso é ótimo. Mas 10 anos no mesmo ponto, isso é um problema. Então, tem que deixar a ideia de libertar o perdão para as pessoas que viveram comigo. Mas se você ainda sente essa necessidade e o seu ego ainda, né, ainda é latente pela vingança, né, por pagar o preço ou fazer as pessoas pagarem o preço, então trabalhe, a gente só precisa ser sincero com a gente, porque no passado eu tive a ideia egóica de que eu precisava perdoar as pessoas e que elas realmente tinham que me pedir perdão. Eu passei por esse estágio. Se você está nesse estágio, reconheça e passe por ele, porque vai chegar uma hora que você vai concordar comigo. Perdão não é mais importante, as coisas vão seguir.
Então, vai passando, tá? Deixar de ser reativo para ser proativo. Quando você reconhece o mindset e reconhece de onde ele nasce ou como ele aconteceu na sua vida, como ele se formatou, você se dá o direito de passar a não ser mais reativo, a não reagir mais, né? Porque, por exemplo, eu, por conta de defectividade e vergonha, eu era muito agressiva. Porque eu era que nem um gato, eu tava quietinha. Se começasse a mexer comigo ou tentar me expor numa hora que eu tava quietinha, quem ia pra roda era você. Porque eu não tinha papo na língua, né? Então, eu era extremamente reativa. E hoje eu consigo dar risada das coisas, consigo, tipo, pensar, nossa, vale a pena? Não vale? Mas não era assim. Então, reconhecer o seu mindset vai te dar liberdade de escolher o que você quer fazer a partir dali. E isso é bom, é uma liberdade mesmo, né? Vai tirar você de um piloto automático, que é muito comum quando as pessoas não têm o reconhecimento do mindset delas, né? Modelar a sua mente transformando-se no que você deseja. A partir daí, quando você reconhece o mindset, você consegue modelar a mente. As pessoas que leem esses livros do James Allen, por exemplo, O Homem é Aquilo que Pensa, né? O Defining is the Secret, né? Que é o segredo, né? O sentimento é o segredo. O outro livro que eu passei para vocês, que a Dayana passou, que é o segredo... O Mais Estranho Segredo, livros desse tipo, quando o seu mindset não foi ainda descoberto, eles passam a ser uma tortura para essas pessoas, porque as pessoas falam assim, eu não consigo controlar meu pensamento. Como essas pessoas controlam os pensamentos delas? Como elas são capazes de controlar o pensamento? Quando eu vejo, já estou me sabotando, quando eu vejo, já estou fazendo. Quando você vê, você já está no piloto automático. E por que você está no piloto automático? Porque você não descobriu a raiz do problema. Então, volta uma casinha. Você não está no estágio de praticar a lei do pensamento ainda, se você não sabe quem é você. Você vai começar a praticar a lei do pensamento, vai praticar as leis universais e todas elas quando você codificar quem é você e contra o que você briga, meu filho. Se você não sabe qual é o inimigo, não adianta tentar ir para frente, porque você não sabe com que arma trabalhar, né? Então, se eu tenho um mindset de defectividade e vergonha, o que meu cérebro me diz no meu pensamento, tá bom? Eu vou dar um exemplo do meu, tá? Mas o que ele me diz? Viviane, você é muito menos do que essas pessoas. E se ele me diz isso, e eu lutar contra ele, aí que ele vai me forçar a ideia, porque ele vai começar a me dar cenas para concretizar aquilo ali. Do tipo, alguém vai passar e vai olhar a minha roupa. E eu vou falar, tá vendo como eu sou menos mesmo? Eles já estão me ridicularizando. Eu sou pouco. Porque vai vir elementos que concretizam o cenário na minha frente. Como eu sei que eu tenho esse mindset, se alguém chegar e olhar e na minha cabeça vir você é menos que as outras pessoas, eu vou conversar comigo, Viviane, você não é menos, é só o seu esquema aberto dizendo a você que você é menos. Lembra lá quando você passou na infância, a Márcia Letícia, que tinha todos os brinquedos e você não tinha nada? Que você era ridicularizado pelas crianças? Então, é só isso que está sendo ativado. Você não é mais aquela menina que não tem nada. Você não é mais aquela menina que foi ridicularizada na frente das pessoas. Você não é mais aquela criança. Então, você cresceu. Hoje você é uma mulher. Então, eu tenho ferramentas para lidar comigo. Agora, se eu não sei qual é o meu mindset, e o meu pensamento diz, você é ridícula e você é muito menos que as outras pessoas, que ferramenta? Se eu não conheço meu mindset, como é que eu vou lutar contra isso? Então, esquece o livro do pensamento, o homem é aquilo que pensa, as leis universais, né? E toda essa coisa, se você não sabe quais são os seus mindsets, volta uma casa. Volta uma casa, porque não vai funcionar. Mas comigo não funciona, porque quando eu vejo, já estou pensando bobeira. Você está pensando bobeira porque você não sabe a matriz do seu pensamento. Precisa descobrir a matriz do seu pensamento. Quando você descobrir e ler o livro, aí aquilo vai fazer sentido para você. Nossa, a matriz do meu pensamento é essa. Porque tem gente que fala, esse livro é maravilhoso, eu escutei o áudio 10 vezes, faz muito sentido para mim, mas eu não sei como começar a treinar isso. Você não sabe porque você não tem autoconhecimento, meu filho. Vai lá conhecer-se primeiro. Depois você anda avante. Então,
É importante para vocês modelarem a mente, modelarem o pensamento, começarem a concretizar aquilo que vocês idealizam para vocês, terem conhecimento sobre vocês. Porque senão, qualquer coisa à volta de vocês passa a ser um inimigo. Até mesmo uma mosca que vai zumbizar a orelha de vocês vira um ser destruidor que vem para comer a sua paz. Entendeu? Porque você não sabe do que se trata. Então, mentalização, eu passei a dinâmica do lugar seguro. Todas as vezes que vocês forem a remeter-se a ler o livro e a passar a escrever as cenas de infância, coisas que vocês reviveram, é importante vocês fazerem o exercício de meditação do lugar seguro que eu passei lá nas primeiras aulas. Por que a meditação do lugar seguro, Vivi? Porque todas as vezes que a gente tem acesso a um movimento interno nosso. Então, vamos começar a relembrar, Vivi, por que você tem defectividade de vergonha? Aí eu vou lembrar do cenário de quando eu era pequenininha, né? Que eu briguei com a minha vizinha da frente. Aí minha vizinha da frente, os pais dela arrumaram rolo com a minha família. Depois que eles arrumaram rolo com a minha família, eles colocaram toda a rua contra mim. Eu ficava no portão chorando. Aí eu vou lembrar de eu chorando. Para eu conseguir acessar, eu preciso ter uma transferência com o momento, ou seja, eu preciso viver o momento. Para eu reviver esse momento, eu vou sentir a dor de quando eu tinha 7 anos de idade. Aí o que acontece? Se eu fizer isso e não voltar ao meu lugar seguro, porque eu faço lugar seguro hoje de automático, de fechar os olhos e pensar, eu tenho um lugar na minha vida que eu visito sempre que posso e que ele é o meu lugar seguro. E eu tenho a sensação muito boa dele. Uma sensação maravilhosa. Se você não voltar a ter um lugar seguro, você fica com aquela sensação que você reacendeu dentro de você. Isso não é legal. Então, não é brincadeira, vamos reativar os mecanismos. Ai, vamos fazer uma PNL de reprogramação, vamos voltar lá na infância. Tem que ter recurso para sair depois, porque se você não tem recurso para sair, você fica preso e machuca. Então, o lugar seguro, todas as vezes que vocês sentirem que vocês estão mexidos emocionalmente, que precisa mudar a vibração de vocês, o que vocês usam é o lugar seguro. Lá naquele áudio que eu gravei para vocês, eu ensino como vocês chegarem no lugar seguro. Mas eu faço sem áudio nenhum, como eu expliquei para a Luana essa semana. Eu tenho hiperfoco, a minha cunhada vai rir de mim. Eu tenho hiperfoco, eu tenho dificuldade de escutar áudio. E por conta do hiperfoco, eu tenho facilidade em fazer eu comigo mesmo. Se eu estiver escutando qualquer coisa, para mim é muito difícil, porque eu tenho atenção em uma única coisa por vez. Eu não sou capaz de fazer 2 coisas, eu me perco completamente. Né? Eu sou capaz de queimar o arroz fritando um ovo. Então, é uma dificuldade forte, né? Que eu tenho. Então, existe isso e por conta disso eu tenho que criar recursos, né? Então, eu faço muito bem sozinho. Mas, Vivi, eu gosto dos áudios. Tá lá o áudio. Eu gravo os áudios para vocês. Eles não me servem de absolutamente nula. Gravo para poder ajudar vocês, tá? A meditação do dia perfeito é outra que eu coloquei no grupo também, que ajuda pra caramba, né? Controle de ansiedade. Como que a gente faz, Vivi, para controlar impulso, ansiedade? Você precisa administrar a tua criança. Você precisa administrar os comportamentos da sua criança. Tanto a ansiedade, que é o medo, né? O medo potencializado. Se eu pegar a ansiedade e multiplicando ela, ela será o medo e depois será o pânico. Então, tanto a ansiedade quanto os impulsos de raiva e agressividade, coisas assim, eles têm total conexão com a infância, com repressões infantis. E essas repressões infantis têm que ser trabalhadas. Então, percebeu que está no momento ansioso? Senta, respira, né? Eu vou colocar 2 exercícios de yoga que eu gosto bastante para ansiedade. Vocês sentam, respira e conversa. Conversa com a sua criança. Ô, Vivi, vai passar. Fica tranquila que passa, né? Passa e passa. Vai conversando que vai acalmando, né? Tá impulsivo, tá agressivo? Se exclui um pouco, sai de perto. Deixa aquela adrenalina baixar, porque abaixou, você não tem mais coragem de enfrentar nada, você vai ficar de boa, vai passar, né? Depois é olhar do que a gente falou na última aula, né? Que é agradecer, olhar o mundo sob outro prisma, né? Não importa o que tenha acontecido com você, a gente precisa agradecer tudo que aconteceu. Porque não importa o que tenha acontecido e qual trágica seja a história, sempre existe algo que você tinha que aprender e que foi ensinado se você quis aprender e se desenvolver,
E se você estiver preso nos fatos ainda, é porque você ainda não se desenvolveu e não aprendeu com eles. Então, volta lá para ver o que você precisa aprender, para não continuar reproduzindo isso na sua vida. Depois que a gente agradece, consegue mudar esse olhar, a gente paga a conta ao universo. Todo mundo tem alguma coisa para pagar. É assim que funciona, gente. Ou seja, mas Vi, como que eu pago a conta do universo? Filha, manda uma mensagem para aquela sua tia chata que ninguém fala com ela. Fala, oi tia, lembrei de você. Você quer conversar por 10 minutos? Eu te ligo. Ah, Viviane, mas ela é uma velha muito chata. Eu ligo, ela fica 1 hora. Doa 1 hora para ela. Pronto, você está pagando a conta com o universo, né? Não pela sua tia, porque você tem uma conta para pagar. Pague a sua conta com o universo. Então, de que forma? Se é entregando sopa, se é ligando para a tia chata, né? Se é mandando uma carta no correio para quem você não vê há muito tempo, se é visitando um asilo, doando roupa, não importa, pague a sua conta ao universo. Todos nós temos uma dívida a saldar. Enquanto a gente não paga, não se abre crédito para viver outras coisas. Então, pague a sua conta ao universo, né? Então, essas são as coisas que eu acho que funcionam bem para os meus pacientes e funcionam bem para mim na vida pessoal, porque eu pratico aquilo que eu falo para vocês. Eu sou uma pessoa eu curto mesmo esse setor, eu gosto de ler, sou curiosa, né? E eu vou dar dicas do que funciona para mim como pessoa. E eu falo sempre para os pacientes, eu acho que ainda alguns não praticam tanto, mas funciona muito. Olhem sempre para o propósito. Todas as vezes que você tirar o olho do propósito, você vai enxergar os obstáculos. Olhem sempre para o propósito. Enquanto vocês olharem o propósito, as pedrinhas que vocês baterem o pé no meio do caminho não vão doer. Mas o dia que vocês tirarem o olho do propósito, começou a doer. Se você colocar para você que o seu propósito aqui é evoluir como ser humano e ajudar ou auxiliar na evolução de outras pessoas, todas as vezes que você sentir uma pedrinha no pé, você pensa, mas eu tenho um propósito. E aquela pedra não dói. Então, olhem para o propósito. Nunca mirem o obstáculo. Tirou o olho do propósito, começa a dor. Aprenda a administrar as diferenças. Nós somos muito diferentes um do outro. E vai ter coisas que você vai gostar na mesma proporção que eu vou odiar. E isso não significa que a coisa é boa e muito menos que a coisa é ruim. Significa que nós somos diferentes. Então, olhe as diferenças com curiosidade. Seja um ser humano curioso. Queira entender como é que alguém pode gostar de verde-limão. Queira entender, né? Meu Deus, existe alguém que gosta de verde-limão? Existe. Mas curioso, como é que você gosta? Queira entender por que alguém gosta de jiló, né? Por que alguém torce pro Corinthians? Queira entender por que torce pro Corinthians, porque eu não gosto também, eu não entendia, mas aí comecei a conversar, comecei a entender. Queira entender, né? Esses tipos de coisa. Entenda. A Raquel. Não gaste energia com discussões que não levem a nada. Poupe a energia da discussão. Mas eu não posso ficar quieta, eu tenho que falar, porque afinal de contas a pessoa... Você precisa falar quando aquilo for surtir efeito. Então, essa pessoa que está ali davante a você, né, em frente a você, né? Que grau de importância ela tem na sua vida? Ela tem o grau da posição número 1, Vivi. Então, você tem que falar. Não na hora que ela estiver nervosa, mas tem que falar. Porque ela participa muito ativamente da sua vida. Agora, é uma pessoa que não participa da sua vida, que você vai ver ela ali e nunca mais, tipo no trânsito. Cara, esquece. Não perca seu tempo com discussões. Elimina as discussões da sua vida. Porque o desgaste energético que a gente cria com discussões deixa a gente acabado e impróprio, inclusive para viver coisas que são muito positivas. Saiba que tudo é mutável. A posição que você está hoje, amanhã você não está. Se você está em cima, a probabilidade, até o Kabbalah fala disso, de amanhã você estar embaixo é muito grande. Aprenda a conviver com isso.
Tudo é mutável. Não pense que você está em cima hoje e amanhã você não vai estar embaixo. Mas qual que é a diferença, então, para eu estar sempre em cima? Não existe. Você vai estar embaixo. Se te souber poupar, administrar as coisas quando você está em cima, a hora que estiver embaixo você não tem sofrência nenhuma. Tá tudo certo. Então, aprenda a administrar o momento de baixa e de alta, porque eles existem e ok, tá tudo bem. Tudo é mutável. Quem não assistiu o filme do Poço, recomendo. Não crie identidade com as coisas. Identidade cria sofrimento. Se alguém disser, você é assim, você é assado, depende. Essa é a palavra da vez, né? Ai, Viviane, como você é boazinha, depende. Ai, Viviane, como você é chata, depende. Ai, Viviane, como você... Depende. Tudo depende, porque depende mesmo, né? Depende do dia, se eu acordei de bom humor, se eu acordei de mau humor. Depende, ninguém tem a obrigação de ser o que não é. Acabou, depende. Acolha sempre a sua criança. Quando perceber que ela está vindo à tona, seja de uma forma impulsiva, raivosa, agressiva, seja de uma forma triste, seja inibida no cantinho, acolha. Não condena ela, queira entendê-la. Nunca questione por que você está assim. Pergunte como é que você chegou aí. Quando foi que começou isso? Como é que você chegou agora nesse estágio? Porque as pessoas perguntam por que você está se sentindo desse jeito? Não, a pergunta é porque não funciona para o cérebro. É como? Como que começou isso? Ah, começou na segunda, começou na terça, começou na quarta. Como que começou? Como? Porque é um sintoma o que você está sentindo. E se é um sintoma, precisa descobrir como começou e não por quê. Trabalhe o ego todos os dias, né? Aí tem as meditações que eu coloquei no grupo para vocês do ego, que eu acho que super funciona. Adoro o silêncio interno. Tenha uma fé para seguir. Não importa qual seja ela, tá, gente? Se é em Deus, se é no universo, se é na energia, se é no Kabbalah, se é no... o que que é, não me importa, tá? Se é no cavalo branco do Napoleão, tenha uma fé. É importante que você tenha uma fé, que você acredite, porque quem não tem fé tem medo. Só tem essas duas opções. E o medo, se existe algo que deturpa a vida da gente, é o medo. Então, tenha uma fé. Se você não tiver fé, você vai escolher ter o medo. Então, tenha uma fé. Escolha algo para ter fé. Seja nos estoicos, na filosofia. Tem gente, mas eu não acredito em Deus. Beleza, vai para a filosofia. Não importa. Escolha algo para você acreditar, né? Nem que seja o amuleto da Joana d'Arc, né? O dente do tubarão roxo lá, sei lá eu. Meu, escolhe alguma coisa. Acredita firmemente naquilo. Não importa. Mas tenha fé. Falei demais hoje. Acabou a minha parte. Agora eu vou abrir o microfone para vocês. E aí, fez sentido para vocês? Quem vai falar comigo? Minha nossa, Vi. Boa noite, gente. Que enxurrada. Eu falei que tinha que ter o caderninho. Parece aquele intensivão de vestibular, sabe? Aquele intensivão para vestibular. Agora vem a prova, né? Deixa eu fazer as perguntas agora. A prova agora é na prática, né? Praticar tudo isso, né? Entender, estudar, se conhecer melhor, enfim. Eu e a Lê, a gente estava conversando aqui sobre os mindsets, né? E a gente conversou alguns dias aí atrás, né, sobre os meus padrões flexíveis e também sobre autossacrifício, subjugação, né? Mas realmente eu acho que o trabalho mais difícil é você modelar mesmo o seu pensamento, né? Eu modelar porque foram tantos anos pensando daquele jeito, tantos anos, tá tão enraizado, tá tão ali dentro, né? Que virar o botãozinho e abrir as outras possibilidades, eu acho que é o maior desafio. É diário, né? É uma prática diária. É uma prática diária. Além para mim,
do se perdoar, né? Do auto-perdão. Você sabe muito bem. Mas é isso. É maravilhoso. Eu vou ficar de férias da faculdade por 1 mês e meio e vou pegar pelo menos 1 ou 2 livros desses aí que você indicou para esmiuçar, estudar e se Lê aprofundar um 3 pouquinho vezes se mais. precisar, né? É isso mesmo. É isso, Vi. Adorei, meu coração. Obrigada pelo seu Obrigada por contribuição. tudo, foi maravilhoso. E é sempre muito enriquecedor, sabe? Eu sempre aprendo um pouco, entendo um pouco, cresço um pouco, mudo um pouco, aplico um pouco e assim a gente vai O cérebro é devagarinho. um músculo, tem que estar toda vez trabalhando ele, porque entra Ali, uma né? hora, né? Tem que estar lá. Tanto a mente. Uma hora né? entra. Entra. Nem que seja por repetição, É né? isso aí, Ou tem que ser. repetição por vivência, por Não importa. pensamento, de um Tá jeito ou ativo, outro vai. fica em alerta, né? É verdade. Amei, Lu. Obrigado pela contribuição, viu? Obrigada, Vi. Pode sair a esposa e entrar o marido? Pode sair. Eu permito, tá bom? Você permite, Vivi? Que bom. E aí, nosso Então, professor? professor, não, tô longe, sou aluno ainda. Ah, Dai. Tô longe. Ainda tô paquerando você pra isso, hein? Você sabe que na quarta-feira passada eu comecei a escrever algumas coisas, até mostrei para Luana. Quem sabe a gente conversa mais para frente. Amém. Enfim, o que eu estava dizendo aqui para Luana, né? Eu percebo vários desses mindsets em mim, né? E alguns muito mais fortes quando eu era mais jovem do que agora. Às vezes, claro, você dá aquela escorregada e o mindset perdura, né? Mas no geral, eu estava falando para ela que eu entendo que eu acabei aprendendo a lidar bem com eles, né? Acho que cada Virou dia amigo. eu gasto menos energia com eles. Amém. É isso aí. E tem dias, lógico, que está mais difícil, você gasta mais energia, enfim, mas normal. Acho que é do ser humano. É isso mesmo. Acredito que é do ser humano do nosso dia a dia. Até ela achou estranho, assim, você falou de defectividade e vergonha, né? Esse é um mindset que é muito forte em mim. Muito. Mas quem olha pra gente, né, fala, imagina. Não você diz, Você né? acha que Mas você é defeituosa? não, pois é, muito. Então, e é só uma questão que você falou do perdão, né, Vivi? Eu, como estudante de uma filosofia ocultista cristã, que é a Rosa Cruz, eu entendo que a questão do perdão é importante. Porque quando você sofre alguma injustiça, digamos assim, que você fica remoendo aquilo, você cria um elemento que, por ter força emocional, ele é vivo e ele vai ficar ali te perturbando para o resto da vida. Se a pessoa que fez aquela injustiça com você, ela nem lembrar daquele fato, esse elemento nunca vai agir nela. Então, não vai fazer mal para ela, mas para você que foi injustiçado, enquanto você ficar remoendo aquilo, o elemento vai continuar agindo e vai continuar perdurando aquela condição na sua vida. Então, o fato de você perdoar é importante para você conseguir tirar a força emocional dessa memória e ela se tornar uma memória neutra, uma memória que não vai mais agir contra você. Mas tem que ser um perdão sincero. Num estágio em que você não consegue realmente ativar essa dor pessoal. Quando são só fatos, assim? por exemplo. É quando você tira o centro emocional daquela ideia. Quando você tira o centro emocional daquela ideia... Tirar o centro emocional da ideia. Então, mas muitas pessoas precisam, para tirar o centro emocional, perdoar. Por isso que eu falei, se você consegue fazer isso sem colocar, aí você avança uma casa, senão você volta uma casinha. Porque tem realmente pessoas que eu não tenho essa necessidade. Mas e você perdoar não significa a outra pessoa chegar para você e pedir perdão. Não. Você com você mesmo ter uma conversa e falar, poxa vida, tá carta, bom, ela fez aquilo, eu não gostei, mas beleza, deixa ela viver a vida dela, e eu vou viver aqui a minha, e isso não vai me afetar mais. Enfim, se você conseguir... sensação, né? Isso. Não estou dizendo que é fácil, que eu pratico em 100% das vezes, não, tá? É por isso que quando você chamou de professor, eu disse que estou longe disso, eu sou um aluno.
Porque muito daquilo Na que eu questão do aprendo e perdão, que eu posso dizer que eu estudo, passei. então, muito daquilo que eu aprendo e que eu estudo, eu ainda sofro para pôr em prática. Se eu não sofresse, muito provavelmente eu não precisava mais voltar para esse mundo chamado escola, essa escola chamada Terra. É, Vero? Concordo. Estamos aqui todos por um Tá? processo evolutivo, não é mesmo? É isso aí. É. Então, assim, é só o meu ponto de vista com relação ao perdão, é um pouquinho diferente do seu, porque eu acho que para muitas pessoas ele é importante. Não, eu Você tem que concordo que tirar o é. centro Tanto que para emocional da vários ideia. pacientes eu trabalho essa ideia em sessão, mas não é que pessoalmente eu veja essa necessidade, entendeu? Uhum. Eu trabalho porque faz parte, inclusive, dos protocolos de trabalho mesmo, a questão do perdão. Eu acredito muito no auto-perdão. Normalmente, quando a gente está jogando a culpa para o outro, é porque, inevitavelmente, nós estamos encobrindo a nossa culpa. Eu, ao No contrário de processo. você, eu me sinto muito mais fácil. Eu acho para mim muito mais fácil eu esquecer aquilo que os outros me fizeram do que o que eu fiz para os outros. Isso me corrói muito mais. Então, esse auto-perdão eu acho extremamente importante. Uhum. Esse auto-perdão, para mim, ele é fundamental para várias coisas na vida. Porque quando eu Concordo. vejo que o outro está culpando, vamos supor, alguém fez algo para mim, eu estou tirando 100% da minha responsabilidade no processo. Eu fui um coitado que alguém fez algo. E Uhum. normalmente, quando algo acontece, exceto de quando você é criança mesmo e não tem poder de decisões, na vida adulta, no natural, você tem envolvimento nas decisões. Mesmo quando você não decide, você decidiu. Quando você não opinou, você opinou, porque se você ficou quieta, é porque você consentiu. Até a inação é uma ação. Exatamente. Então, na vida adulta, eu não gosto muito da questão do perdão, mas para criança eu acho que funciona. Para a parte infantil nossa, que é quando a gente ainda não tem, a gente depende 100% do meio para que tomem decisões por nós ou que façam por nós, né? É que a Quando gente você tem é adulto é visões, diferente. é que a gente tem pontos de vista diferentes, né? Eu penso É. no ponto de vista que a gente tem um corpo vital e nele ficam As marcados marcas. várias questões emocionais que você precisa tirar a emoção daquela ideia para ela Sim. deixar de ter ação sobre você. Então, Ah, não, mas para mim, isso o a perdão é psicanálise fala importante. disso também. A psicanálise fala dessa questão emocional e sensorial. Inclusive, a única coisa que consegue realmente destravar um processo em você é quando você ativa o centro da emoção. Se você Uhum, conseguir relembrar o momento em que as coisas aconteceram, com memórias vivas, com sensações, com sentidos todos, cheiro, cor, né, exatidão da sensação, você consegue destravar o processo porque você conseguiu trabalhar a memória. uhum, Então, o acesso à memória, ele é muito importante. O perdão em si, eu vejo no consultório, por experiência minha, de atendimento, que muitas pessoas levam o perdão para o consultório para não assumir a responsabilidade sobre os próprios erros. É o que eu mais vejo hoje em dia. Quando você começa a ver a pessoa dizendo, porque meu ex-marido, né? Porque minha ex-mulher. Aí eu falo, tá, mas como diz Freud, né? Qual é a tua parte na desordem da qual você se queixa, meu querido? É mais ou menos assim, é. A pessoa tem que ter maturidade de enxergar o né? que é exatamente que ela fez também. Exato, né? Porque os outros são bonitos e nós. Eu tenho um caos aqui, mas eu não vou contar porque é bem pessoal. A Luana conhece bem. É, Bom, já comecei, né? Melhor Eu ia terminar, né? falar, por que você não termina? Eu vou parar a gravação. Num relacionamento anterior, assim, foi um relacionamento que acabou de uma forma muito ruim, né? Da forma que a pessoa fez comigo, né? Mas quando eu conheci a Luana, eu falei para ela, falei, olha, mas também eu era mais chefe do que namorado dela, então o que eu podia esperar, né? Para ser sincero, que sorte a sua ainda ela ter feito o que fez. Olha, Senão você hoje eu não tinha tenho visto a Luana, hein? certeza. Hoje eu tenho certeza disso, Vivi, que eu Que acertei na sorte a loteria. sua. Eu acertei na loteria. Não teria Desliga aparecido o a áudio aí, Lu. amor. Ai, gente, agora eu não tô me aguentando aqui. Não, pode se aguentar, que eu tô elogiando você só porque você tá aqui na minha frente.
Não, e o mais legal é que até a minha mãe costuma falar que eu acertei na loteria. E eu concordo sempre. Então, que sorte a sua. Isso que eu falo, né? Pois Amar é, tá vendo? Mas essa questão do auto-perdão que você falou, para mim realmente é um negócio mais complicado de perdoar os meus erros do que os erros dos outros, tá? por Então, isso que eu é falo o que para eu preciso você. trabalhar. Perdão, para mim, normalmente é auto-perdão. Todo perdão que se dá ao outro é egóico. Se você for ver o Uhum. fundamento do perdão dado ao outro, exceto quando você é muito pequeno e você ainda está em formação e não pode escolher, o perdão da vida adulta, normalmente ele é egóico. Ele coloca você num centro que diz: você não fez nada e as pessoas fizeram tudo. Uhum. Entende? Por pior que a sua namorada tenha sido, provavelmente você não foi um chefe bom. Não, não, com certeza. Eu fui um chefe mandão. Então pronto, né? Ou seja, né? É assim que funciona a vida. Mandão, exigente, chato. Então, a gente precisa reconhecer, porque daí a culpa do outro cai, né? Fica equilibrado. Fala, não, o outro fez errado, ele errou muito, mas eu também errei. Então, aí equilibra a balancinha, e aí a balancinha fica tranquila de você falar, quer saber? Todo mundo erra mesmo e vamos que vamos. Vamos seguir o bonde. É isso aí. Entendeu? Mas é isso, Vivi. Gostei, Bom, muito bom, viu? obrigado pelo curso. Imagina, obrigado você pela participação linda, como sempre. Espero que no próximo estejamos juntos novamente. No próximo quem vai dar algumas aulas é você, hein? Já tô avisando. Calma aí, Vivi. Vai Tô leve, avisando. vai devagar aí. Beijo, Vivi. Tchau. Beijo, meu coração. E aí, quem mais vai colocar para mim? Que sentiu, que viu? Oi, Vivi. Oi, meu coração. Eu gostaria muito de falar sobre o que você citou sobre o cérebro. Você tem que dar várias respostas para o cérebro ficar pensando, ficar perdido. Isso é muito interessante, tá? Uma coisa que eu não sabia. Eu falei, nossa, que incrível. Se ele ficar meio baratinado, ele Não, ele não. se perde, ele cansa, ele fala, quer saber? Eu não vou pensar mais. Olha que interessante. Essa eu não sabia. Legal. Ele é uma coisa um pouco preguiçosa, então você tem que dar, se você der uma opção, ele fixa ali. Agora, se você der um monte, ele fica maluquinho, fala, não, deixa pra lá, tá muito difícil. É verdade mesmo. Isso até em relacionamento. É sim. Quando esse desgaste, tipo É, assim, uma amizade, não parece assim. Aí se você fica com aquilo na cabeça, aquela, é verdade. Que bom que você gostou, Ana. legal, Obrigada pela contribuição. Bom ter você aqui. aí, bom, espero participar dos próximos. Amém. Estaremos juntos, com certeza. Ok, beijo. E a Nina, hoje fala, Nina? Falo sim. Eu tô me segurando aqui. Na verdade, assim, para mim, eu estou num processo de evolução. Acho que esse é o nome, né? Tá Uhum. fervendo, tá borbulhando tudo aqui. Vai nascer uma É, linda borboleta. olha, Vivi, é muito grandioso tudo isso, né? Eu me sinto assim num caminhar, né? Que estou descobrindo muita coisa. Eu achava que sabia muita coisa. Hoje eu sei que eu não sei nada. Tem muita coisa ainda que eu estou revendo, né? E assim, tá difícil. Eu não vou falar, tá muito difícil. Muita mudança, né? Então, eu preciso, né? Aí, essa ideia do Alê aí, maravilhoso. Quero ter aula. Eu já quero começar amanhã, né? Então, assim, foi tudo realmente. Não teve uma aula sequer. Minto, eu faltei uma só por causa dos acontecimentos, né? Mas toda a aula eu tive um grande aproveitamento. Confesso assim que o material todo não tive condições de ler, É muita é, coisa, né? é muita coisa, mas o principal, né, é o que está acontecendo comigo hoje. Porque justamente porque eu percebo o quanto está sendo necessário mesmo rever vários padrões, muitas convicções foram por terra,
sabe? Seus muros estão Então, caindo. então mesmo, né? É. Então, agora eu tô assim, né? Hoje é a última e eu não tô me conformando com isso. Eu estou precisando continuar, mas assim, essa dica que você me deu, né, deu para todas nós, né, na verdade, para todos, essa questão de ter um porto seguro, né? Então, eu vou continuar assim, fazendo todas as meditações, tudo isso tem me ajudado muito, muito mesmo, né? Então, mas eu preciso continuar. Então, fica aqui minha dica, né? Não solte minha mão. Como é que é? Hashtag não solte minha mão. É bem isso mesmo. Tá? Não, Então, eu te agradeço muito, agradeço a todos, na verdade, assim, de alguma forma, todos contribuíram, né? sim. A Sol também, aquele dia da criança, tá aqui, tá engasgada até agora de eu ter passado mal, mas eu sei que tudo isso tem resposta, né? Tem, é a sua metamorfose, né? Com certeza vai É. acontecer. Então, eu te agradeço É uma por dor com tudo. propósito. Ah, sim. E assim, e paralelamente, eu estou fazendo coisas que eu não tinha coragem de fazer, né? E é muito bacana isso, muito bacana, né? Então, eu te agradeço demais, né? E estou esperando já, já estou esperando o próximo. Que linda! Ah, Obrigada, Nina. eu que agradeço. Adorei a Obrigada a todos. contribuição. Obrigada, viu? Nina, obrigada. Eu que agradeço, nossa, de poder ter participado. O curso da Vivi realmente é muito bom. Muito. Então, ter uma participação aí para mim foi muito importante. Agradeço muito. Eu que agradeço. E Nossa. o que eu vejo disso tudo Vivi, é aquela situação. O importante é você se conhecer e arrumar estratégias para mudar, sabendo que você é o responsável pela sua vida, né? Como você colocou, a criança pequenininha lá, tudo bem, ela não tinha conhecimento, mas a partir de uma certa idade, nós somos os responsáveis, então ter esse conhecimento é muito importante. Gratidão a todos vocês. Gratidão a você por ter me ajudado com a criança interior, que foi linda, viu? Muito obrigada. Que bom, que bom. Eu que agradeço. Cíntia, Odete, falam comigo hoje. Oi. Olha, é o seguinte, já quero me inscrever para o próximo. Foi maravilhoso, o assunto é profundo, então eu acho que tem que ser assim, eu quero continuar, né, lendo, assim, assistindo novamente, porque é tudo muito... Nossa, é maravilhoso, só tenho a agradecer. Obrigada por você, tudo. Odete. Aguardo o próximo. Obrigada pela participação. Vou falar. Oi, Fih, fala então. Eu até anotei. Olha. Eu queria dizer que eu acho que essa questão do continuar, o grupo ajuda bastante, né? Assim, qualquer conhecimento que todas tenham dentro, né, recebam e possam repassar lá, acho que dá um up no dia, na hora que para, lê, já dá de alguma maneira uma centrada. Eu faço conhecimento, né? E outra coisa é que eu queria comentar assim, que eu fico boba como que o mundo chegou nessa vibe onde tá tendo que consertar. Eu fico pensando, e é muito... Eu vou parar de pensar, né? Aí eu vou parar de pensar e vou focar no que tem, então, disponível. Mas o que eu fico, assim, intrigada e encantada, porque quando você cita os autores, né, desde Freud, tudo lá no passado, hoje os mais recentes, eu fico pensando que, junto com tudo que eles falaram, né,
de uma observação e talvez de uma sabedoria, que não é, eu acho que era muito implícita, não era nem observação, talvez. E eu sinto que, assim, hoje, na atualidade da psicanálise, é a Vivi Siqueira. Porque você concentra tudo isso, traz para a atualidade e para a nossa vida e fala de uma maneira que você é a própria pesquisa de campo, que é incrível. Então, assim, eu vejo que isso que você faz é muito mais, entendeu? Do que passar as coisas que realmente já houveram, os estudos, porque a gente vê que você busca isso, e você vive isso, e eu queria dizer que você é incrível. Que você é um instrumento nas nossas... Sim, certeza. É dom, entendeu? É dom. E, assim, né, você falou, às vezes a gente fala, eu sou essa que fala, não, imagina, não sei o que. Não fale. Não vou falar, te prometo. No futuro, nossos filhos lerão seus livros e seguirão as suas teorias aplicadas para a atualidade. Ó, propósito. E assim, aí hoje eu sou muito de frasezinhas, né? Aí quando você falou do cérebro, eu pensei que eu vou fazer um post-it grande, mas eu falo isso o tempo todo. Em casa, principalmente, hoje foram várias. Eu pensei, quando o cérebro começar, eu já vou mandar minha frasezinha, que é, eu não quero ter razão, eu só quero ser feliz. Então, se ele começar a falar, taxar... O mantra. Eu não quero ter razão, eu só quero ser feliz. Então, se ela é chata, se ela não é... Isso chama-se propósito. Não tirar o olho do propósito. É exatamente isso. Não tirar o olho do propósito. Sim. Hoje já funcionou, viu? Hoje já funcionou, já usei isso. E aí eu ouvi uma música que eu gosto muito, mas por acaso eu vi ela hoje, e eu acho que é bem isso que a gente está buscando aqui, que é assim, é do Charlie Brown Jr., O Senhor do Tempo é a música, que é viver para ser melhor também é um jeito de levar a vida, que é o que a gente está buscando aqui, usando todo esse conhecimento da psicanálise, a psicologia, né, a área do conhecimento da Sol, do Alexandre, da Dai, e da contribuição pessoal de cada um, que traz situações também que tudo é pesquisa de campo. Então, agradecer muito. E já na listinha. Você assistiu o curso inteiro, hein? Oi? Dessa vez você assistiu o curso inteiro. Então, esse curso, na verdade, eu fiquei sabendo agora. Porque eu estava só recebendo pelo WhatsApp no início da pandemia. Olha! Então, a primeira oportunidade que teve, eu já não tenho, já. Bom, é uma pena que quero agradecer. Mais pessoas poderiam participar. O que acontece é que, Sim, quando a gente diz que é gratuito, as pessoas desconfiam do quão bom vai ser ou não. É incrível isso, né? As pessoas pensam, mas é incrível. É ruim, né? É ruim, as pessoas vão fazer de qualquer jeito. São as que pessoas assim são as que mais precisavam, né, do curso. Mas mas a gente tem umas estratégias para o próximo curso que eu vou contar com vocês, mas eu vou contar até o final. Alguém mais quer uma contribuição? Amei, sim, muito obrigada, viu, por tudo. Imagina. Oi, Fê. Queria falar mais uma coisa. Pode falar. Sobre a criança interior, que você passou o curso e falou sobre isso, é importante, porque eu percebi que a criança interior me mandava muito. Nossa, agora eu estou percebendo que tem hora. Não, é a criança interior que está agindo, está pensando assim. Vai ficar quietinha aí. Sabe, eu tive essa visão. Parece que eu estou comandando um pouquinho meus pensamentos. Ai, que belezinha. Viu? Eu agradeço muito o pessoal, as companheiras de curso, gente. Muito, muito, muito bom estar com vocês. Eu vivi muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Você é um doce, viu? Muito obrigada. Vivi, posso fazer mais um comentário rapidinho? Deve. Sobre a questão de você falou que as pessoas desconfiam quando não é pago, né? Teve uma coisa que eu aprendi na escola onde eu estudei a filosofia rosacruciana, é desconfie do que é pago. Olha. Porque aí o propósito
de passar aquele conhecimento, normalmente é puramente financeiro. Então, ele tá ali muito mais moldado e trabalhado para atender as suas emoções do que as suas necessidades, tá? Isso é fato. Essa escola que eu estudei durante mais de 10 anos não me cobrava R$1 por nada. E eles tinham uma sede, eles viviam de doação, enfim, e nunca cobraram de ninguém por nada. E acho que foi a Cíntia que falou, né, que do grupo, né, que o grupo é importante. Existe uma questão chamada egrégora, né, que é a origem da palavra igreja. Que quando várias pessoas estão reunidas pelo mesmo propósito, com a vibração voltada para a mesma intenção, aquilo acaba se concretizando muito mais facilmente, porque as energias trabalham em prol daquilo. É por isso que na igreja rezar, para muita gente, funciona. Que é igual a oração, poder da oração. Então, é muito legal essa observação, porque é importante você ter um grupo coeso no mesmo objetivo, né? Que participa. O resultado vem mais fácil. Porque o trabalho é individual, mas também é coletivo. Sim, é verdade. Exato. É isso. Lindo. Lindo que você falou. Amei. Né, Vivi? Obrigado. Apareci. Eu fico quietinha aqui, porque eu já falei muito nos cursos já. É verdade, gente. Mas a gente tem esse curso de autoconhecimento focado em um objetivo, e essa próxima turma vai ser um pouco diferente. A gente vai divulgar ela a um custo de R$50 por mês, a próxima turma. Mas a diferença é que esses R$50 por mês não vão para mim. Será feito um cheque dos participantes todos os meses, e todos vocês vão me dar os nomes de pessoas que vocês conhecem e que vocês gostariam que, né, vocês sabem que precisam e que vocês gostariam que essa pessoa recebesse esse valor do montante do curso. E uma vez por mês a gente vai sortear entre esses nomes quem é que vai receber esse dinheiro, e a gente vai transferir diretamente para essa pessoa que vocês nomearem. Vocês vão ser os padrinhos dessa pessoa. Essa decisão eu tomei porque eu acho que é uma forma de vocês sentirem um pouco o que é doar em dinheiro alguma coisa para alguém. Eu tomei essa decisão porque, graças a Deus, eu não preciso do dinheiro de vocês, mas tem gente que precisa. Eu tomei porque R$50 eu tenho certeza que não pesa para as pessoas, mas que para quem vai receber R$1.000, R$2.000, às vezes no momento em que a pessoa não espera que vai receber, é uma ajuda muito bem-vinda. E para a gente poder escrever um bilhete para essa pessoa, passando os ensinamentos que a gente tem, mostrando para ela que há sempre uma luz no fim do túnel, e que se caiu aquele dinheiro na mão dela naquele momento, é porque de repente o universo tem algo a mostrar para ela, que a gente sempre tem uma nova chance para pensar com um olhar diferente. Então, vocês vão ter a oportunidade de sentir o que é fazer o bem por alguém que vocês nomeiam que precise, né? Obviamente, o que eu espero de vocês é a responsabilidade de escolher a dedo quem precisa para poder doar esse cheque, né? Provavelmente a gente vai fazer isso de um modo eletrônico, para que o dinheiro entre nessa conta e já vá direto para a mão da pessoa. Então, seria isso. Essa vai ser o formato do próximo curso, né? Vão falar, Viviane, tá querendo ganhar dinheiro com isso? E eu já até penso que sim. Mas tá tudo bem, e quem me conhece já sabe meus objetivos. Vocês vão poder fiscalizar isso de perto, e quem puder me ajudar nesse controle vai ser muito bom. E, enfim, essa vai ser a proposta da nova turma que vai acontecer. Maravilhoso. Espero que vocês entendam. Nesse modelo, você pode contar comigo, Vivi. Te amo. Italiano. O dinheiro vai direto pro bolso de quem precisa, né? E eu imagino a cara de felicidade e surpresa de alguém que não está contando que um dinheiro vai chegar, e como essa pessoa vai sentir que o universo está cuidando dela de alguma forma, né? É isso. Muito lindo, Vivi. Nesse Adorei. modelo, Bravo. confesso que eu até me empenho mais em preparar um material, hein, Vivi? Olha, tá vendo? Vai ser isso. Será esse modelo.
Tá certo? Para não ficar muito chato, eu vou chamar alguns convidados, porque senão vocês se cansam de mim também, né? Que fala. Com a gente para dar aula também, né? Tudo bem? Gostaram da ideia? Vocês aprovam? Agora eu tô de mudanças, próximas semanas eu devo estar em off, porque eu tô arrumando as coisas para ir embora, então nós vamos estar depois no outro endereço, mas a gente vai se falando, mantendo contato, continue estudando os materiais, tá? Tenho muito carinho por vocês e sei que o caminho não é fácil, é um treino diário, mas também sei o quanto vale a pena atravessar essa ponte. Vocês podem ter certeza de que é um caminho sem volta e o quanto é bom poder não voltar também. Tá bom? Oi, boa noite. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Olha, hoje é meu primeiro dia aqui, no último dia de vocês. O Vanderlei me passou o link, me convidando. Ele falou, vamos aprender alguma coisa sobre autoconhecimento? Falei, claro, vamos. E aí eu tô vendo aqui que é o último dia, né? Então, mesmo assim, fico muito feliz porque tô entrando para um novo começo, né? Vocês vão ter um novo curso. Sim. Se puder ficar junto com vocês, Depois você agregar assiste valor. essa aula completa, porque ela foi um resumo praticamente do curso inteiro. Eu repassei o curso inteirinho. Ah, legal. Assiste que você vai entender melhor como vai funcionar. É um prazer, seja bem-vindo ao nosso grupo. Nosso grupo é muito bacana, é um grupo muito tranquilo, é um grupo que é gostoso de conversar, é praticamente uma terapia de grupo. Ah, isso é ótimo. Obrigada, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, vou deixar vocês em paz agora para vocês descansarem com a quantidade de informações que eu passei para vocês, né? Fá não falou hoje? Fá, tá tudo bem? Tá tudo bem, Vivi. Ah, então tá bom. Que eu fiquei só escutando e aprendendo. Que eu ouvi também, a gente aprende bastante, né? Ah, então tá bom, que bom. E agradecer você, né, por mais esse curso. A Fá é veterana. Fazer parte. Eu tô na segunda turma, né? Eu entrei no terceiro, agora no quarto. Tá vendo? Nós vamos chegar até a 10ª, vocês vão ver. Vocês vão falar assim, nossa, não aguento mais a Viviane, 10ª turma, socorro. Não, a gente aguenta sim. Se você fala, a gente aprende muito com você. Amém. E obrigada a você pela sua disponibilidade, né? Pela Sol, que dessa vez também contribuiu bastante. Sim, a Sol também vou colocar ela para dar umas aulas. E da próxima o Alê, né? Isso. Tô contando com isso. Isso mesmo, o Alê está se preparando já. Ele que prepara o material que nós estamos prontos. É nós, estamos tudo aqui esperando. Mais ainda. Aí agradecer mesmo, viu, Vivi? Muito obrigada a você, tá? Pela por companhia. tudo, por ajudar, né? A gente a se conhecer um pouco melhor, né? A gente vai ouvindo, vai vendo que às vezes as pessoas falam aquilo que a gente tem dúvida, né? A gente não precisa nem falar, porque daí você já explica, a gente já também já entende, tá bom? Que bom. Mas muito obrigada por tudo. Gente, muita satisfação estar com vocês, viu? Andréia, Lê, para todos. Obrigada pela oportunidade de conhecimento partilhado, Vivi. Ah, que linda. Obrigada a você, André. Essa é a minha irmã puxa-saco, Vivi. Ela é linda, tá? Diferente de você. Tá mas ela puxa o meu saco. Gente, olha, maravilhosa noite para vocês, maravilhosa família que a gente constituiu. Espero ver vocês na próxima turma. E vamos lá, nós vamos divulgar bastante. Eu acho que R$50 para algumas pessoas não vai pesar. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom grupo e ajudar alguma pessoa que precise, pelo menos uma vez por mês. A gente administrando bem isso, tenho certeza que a gente vai conseguir, de repente, ajudar 2 pessoas, 3 pessoas no mês e vai ficar tudo bem. Tá bom? Combinado? Combinado. Beijo para vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus, viu? Até mais. Beijo, obrigada. Vivi. Obrigada a Tchau. todos. Beijo, Beijo pessoal. grande. Beijo.